Amém. Muito bem, hoje nossa conversa será sobre o Samuel, né? Um servo fiel, né? Eu já tinha comentado a respeito de Samuel aqui, nós vimos um paralelo entre Samuel, a época de Samuel e a época de Juízes, ou Ruth, acho que foi Ruth, mas agora chegou o momento da gente conversar apenas sobre o Samuel, né? O Samuel é um profeta realmente muito especial, um juiz, um profeta, um sacerdote. Acaba que no meio da história a gente não sabe efetivamente quem ele é, né? Mas o interessante é que a cultura judaica diz que existe uma pessoa que é comparada, pode ser comparada a Moisés e Arão. E essa pessoa é o Shemuel, é o Samuel, né? E realmente, se a gente vai parar para ler assim, com detimento, a história do Samuel, a gente percebe que ele teve momentos tão especiais com Deus como tiveram Moisés e Arão, né? Se a gente lembrar aqui do episódio derradeiro lá, né? Onde o Samuel aparece, né? Então, Samuel ele tem umas experiências meio estranhas com o Saul, né? No início da sua vida também teve uma outra experiência muito marcante, que o Senhor aparece para ele, né? A gente vai conversar sobre isso. Então, Samuel, na cultura judaica, ele eu estou colocando aqui, ele é um servo fiel, né? Mas, na realidade, ele é muito mais que um servo, né? Ele é realmente uma pessoa que pode ser comparada ao Moisés e ao Arão, né? E, então, nessa noite, nós vamos conhecer um pouco, pensar, refletir um pouco sobre esse último juiz, né? O Samuel, que liderou a nação com justiça, com temor, né? E a história dele é uma história tão poderosa, vou dizer assim, que antes do seu nascimento, nós já encontramos lições de vida, né? E é isso que eu queria conversar hoje, que a gente visitasse essa história do Samuel e, a partir dessa história, fôssemos refletindo sobre como vivemos hoje. Como Samuel viveu, que exemplos Samuel teve, né, dos seus pais, que exemplos ele nos dá, e como hoje nós vivemos. Quero aqui lembrar que uma coisa que eu tenho sempre falado, comentado, né, e tudo, o Samuel ele tinha um local onde ele oficiava, e era o templo de Shiló, né? É até estranho a gente falar, templo, mas templo era só na época de Salomão, não, né? Muito antes do templo de Salomão, a gente já tinha um pequeno templo, vamos dizer assim, né? Em Shiló. E esse santuário é um santuário na parte norte do território. Então, o Samuel ele é um profeta muito ligado a essas tradições do norte, né? Porque o santuário dele fica bem ao norte do território. E é por isso que vocês vão ver que, ao longo das nossas reflexões aqui, nós vamos conseguir encaixar na vida de Samuel algumas reflexões de Jesus. Porque é o mesmo ambiente, né? É o mesmo contexto vital, é a mesma tradição, né? Se a cultura judaica já o compara a Moisés e Arão, acende o sinal verde, né? Porque está ligado realmente a uma tradição do norte de Israel. E as tradições dos profetas do norte são muito essas tradições de, se você ver a Deus, contemplar a Deus, ter um contato muito direto e muito íntimo com Deus. Talvez porque o pessoal do sul, muito acostumado ao templo, tem aquele véu, né, separando o homem da presença de Deus. No templo de Salomão era isso que acontecia, né? Aqueles querubins, né, enormes. Enfim, vamos caminhar então e ver aqui, num primeiro momento, uma primeira percepção, é que antes da concepção, o Samuel já foi consagrado a Deus. Isso é uma coisa interessantíssima, né? Então, sua mãe Ana, numa oração, implora a Deus, logo no início do nosso texto, do fundo do seu coração, que abençoe com um filho e já o consagra ao Senhor. Então, antes do Samuel nascer, ele já era de Deus, né? Então, diz o nosso texto, capítulo 1, verso 11, olha, o Eterno, o Senhor dos Exércitos, ó Eterno, Senhor dos Exércitos, se atenderes à aflição de tua serva, e não te esqueceres de mim, tua serva, e a tua serva deres um filho,
Então, ao Eterno o consagrarei por todos os dias da minha vida. Antes do Samuel nascer, antes dele ser concebido, ele já estava consagrado, né? Isso é uma coisa interessante, porque reflete o próprio nome do Samuel. Shemuel, né? Shemuel em hebraico contém 4 referências à raiz verbal Shaal, que pode ser uma das raízes que deu o nome de Samuel, né? Então, olha aqui, o que o Shaal nos implica? Ouvir, pedir, solicitar, tomar emprestado. Olha que coisa interessante. Se a gente for refletir teologicamente sobre isso, refletir espiritualmente sobre isso, vamos ver que quando nos consagramos a Deus, né? Devemos ter em mente que agora a nossa vida deve ter como meta ouvir a Deus, pedir segundo a sua vontade, solicitar que suas bênçãos venham sobre nós e, quando vierem, lembrar que são empréstimos de Deus. Veja só que coisa tremenda. O nome do Samuel, como ele é amplo, é ouvir, é pedir, é solicitar, é tomar emprestado. Vai dizer a cultura judaica isso. Todos esses aspectos estão dentro desse nome, Samuel, né? E o Samuel certamente ouviu muito a Deus, né? Pediu muito para ter sabedoria para lidar com os filhos do Eli, que não eram nada fáceis, né? Vai dizer o texto em hebraico que os filhos de Eli eram chamados de Ben Belial, né? Binei Belial, filhos de Belial, né? Então, no início da história do Samuel, a gente aprende isso, né? Que a gente deve, quando se consagra ao Senhor, e nós aqui, né? Cristãos, crentes em Jesus, temos nossa vida diariamente consagrada ao Senhor. E o que significa isso na prática? Eu acho que na prática precisamos nos apropriar desses significados, né? Nossa vida deve ter como meta ouvir a Deus. E será que a gente tem ouvido mesmo? Todos os dias? Será que a gente tem parado para ouvir ao Senhor? Né? 1 minuto que seja de leitura. 1 minuto que seja. Ler a Bíblia, fechar os olhos e deixar Deus falar. Né? Pedir segundo a sua vontade. Nós hoje somos homens de desejos, né? A gente liga a televisão e como que a gente quer coisa? Eu, pelo menos, tenho essa sensação. Né? Não precisa nem ligar a televisão, né? Que hoje é até difícil ver a televisão, para não dizer que hoje eu comecei a ver um seriado judaico, aquele que tem no Netflix. Esse mesmo. Muito legal isso aí, gostei desse troço. Eu acho que aquele menino, Rabino, vai ter um problema que ele se interessou pela viúva, né? Já estou até prevendo que vai dar confusão com aquele pai dele. Putz, mas eu estou doida, eu adorei. Estou amarradona, né? E aí, quando a gente está zapeando, né, no Instagram, ou está vendo televisão, como a gente quer coisa. Como nós queremos, nessa pandemia, como que a gente compra coisa no Mercado Livre? Toda hora o Mercado Livre, plim, eu falo, pronto, já veio o tentador. O tentador agora não é como antigamente, não. O tentador agora é Mercado Livre. Sabe todos os nossos desejos. Na semana passada, no final do culto, o Jeff e eu estávamos conversando, e aí eu baixei um aplicativo. Esse aqui, ó, vou mostrar para vocês. Isso aqui. Ih, não está aparecendo. Está vendo? Esse aplicativo é uma bateria que se toca com os dedos. Ó. Ih, não dá para sair o som, não. Não vai sair o som. Mas você toca com os dedos. Aí, enfim, percebi que tinha um delay, não dava para tocar, né? Mas fiquei com esse negócio na cabeça, Jeff. Aí eu falei, pô, mas se tem esse troço, será que não tem bateria com dedo? Tem. Existe agora, invenção da Korg, um negócio de 32 centímetros, 4 dedos, que é uma bateria com 12 pads. Então você pode botar um monte de coisa nela. E aí eu já vi milhares de vídeos no YouTube, porque tem até exercício para você conseguir treinar para os dedos bater junto. Porque o dedo não pode bater um primeiro que o outro, tem que ser junto. Né? Tá. Aí eu falei, gente, que coisa incrível. Bastou eu ver o vídeo no YouTube que o Mercado Livre começa a me oferecer por R$470 o negócio.
Eu falei, gente, isso aqui tá onisciente. Como é que é isso? Como é que negócio é esse? Trouxe-me. E aí, já descobri, tem branco, né? Tem preto, e tem várias, o nome disso é nanopad. Tem várias, como é que fala? Versões. Então, agora eles estão no nanopad 2. E você compra o negócio, mas tem um outro que você acopla para poder fazer uma extensão. Você faz tum, tum, vai esticada no som. Eu falei, gente, como é que é isso? Então, hoje, a gente tem muitos desejos. Eu não preciso daquilo. Para que eu preciso daquilo? Tem isso aqui, tem bateria em casa. Mas você começa a desejar, não é? E aí, então, os desejos. Será que a vontade que nós temos, levando para o lado espiritual, é a vontade de Deus também? Ou será que é só a nossa vontade? Né? Então, quando a gente tem uma vida consagrada ao Senhor, a meta tem que ser ouvir a Deus. Ter a vontade que Deus tem para nós. Não a vontade que a gente tem. Mas qual é a vontade de Deus para nós? Solicitar que as suas bênçãos venham sobre nós, é óbvio, né? Mas lembrar que quando elas vierem, são empréstimos de Deus. Isso é o mais difícil, né? Isso é o mais difícil, porque você recebe a bênção, pronto, é minha. É a minha bênção. Tem até aquela música, libera a minha bênção para depois subir. Não é? Não tem uma música assim? Conhece, Jeff? Pastor adora. Adora, e ama essa música. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo. Não é? É a música. Mas libera a minha bênção para depois subir. Só que a gente tem que lembrar que aquilo que Deus manda para nós são empréstimos dele. Empréstimo deles para a nossa vida. A gente não pode achar que somos detentores da bênção do Senhor. Não somos. São empréstimos de Deus para nós. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que, né, antes da concepção, o Samuel nos faz refletir. Após o nascimento dele, nós vemos a fidelidade da mãe dele, né? Quando a criança tinha 2 anos, Ana entrega o filho amado Samuel a Eli, que promete criá-lo e educá-lo para servir a Deus no santuário em Shiló. Sou a mulher, vai falar ela para o Eli, né? Sou a mulher que aqui esteve para rezar ao Eterno. Por este menino eu implorava, e o Eterno concedeu-me o pedido, e ao Eterno eu o entrego. E foi até interessante, é tenso esse momento, né? Porque um pouquinho antes, porque o Eli acusa ela de estar bêbada, né? E ela fala, não estou bêbada não. Né? Nasce a criança e ela o consagra, ela o entrega. Fidelidade. Porque ela poderia ter pensado assim, vou voltar lá nada, só vou lá de 1 em 1 ano. Aquele cara lá, nem lembra mais, já até esqueceu. Na idade que ele está, nem lembra. Deixa quieto isso, né? Mas não, ela é fiel ao Senhor. Ela prometeu que entregaria o Samuel, e ela entrega, né? Esse ato de fidelidade a Deus foi um exemplo para o Samuel, que viveu uma vida pautada em crescer em Deus. Todo ano a mãe ia, levava uma roupinha nova para ele, porque a roupa dele, né, crescia, diminuía e ele crescia, né? E aqui mais uma lição para a gente. Após termos nosso coração e nossa vida consagrada a Jesus, devemos nos empenhar em crescer em Deus. Devemos nos empenhar em buscar as coisas que são do alto, vai dizer Paulo em Colossenses. Né? Nós nos convertemos, e aí eu acho que a gente, às vezes, no meio do caminho, se perde. E a gente começa a pensar muito em coisa da terra. Porque Deus abençoa, né? E aí a gente quer muita coisa da terra. Mas eu acho que, como vai dizer o Senhor, a nossa pátria não é essa. Nossa pátria é celestial. E nós devemos pensar nas coisas celestes antes de pensar nas terrestres. Né? Nós devemos efetivamente viver uma vida de consagração e de entrega às coisas celestiais. Claro que não vamos deixar de fazer as nossas coisas terrestres. Precisamos dela para sobreviver. Mas temos que ter a consciência de que as coisas do alto são mais importantes do que as coisas da terra. Devemos ter essa consciência. Eu peço a Deus que nunca me tire essa consciência. Porque desde que eu me converti, que eu tenho me empenhado em buscar as coisas do alto.
em fazer as coisas, né, para o Senhor. E que assim seja com cada um de nós, dentro da nossa medida. Cada um tem uma medida a dar, né, para o reino. E que a gente possa dar na nossa medida, né? Nem todo mundo vai ter uma medida plena, vamos dizer assim, né? Ser como Paulo, né? Mas a gente tem que dar a nossa contribuição. Não podemos esquecer, em momento nenhum, todos os dias, devemos lembrar que as coisas do alto, elas precisam ter um lugar na nossa vida. As coisas do alto precisam ter um lugar muito claro na nossa meta, na nossa diretriz, né? E assim foi a vida de Samuel, crescendo em Deus, no seu propósito e na sua missão pessoal. O que é atestado em 5 eventos. Em 5 eventos da vida do Samuel, nós vemos isso. Nós vemos que Samuel foi crescendo em Deus, no seu propósito e na sua missão. Primeiro evento, quando menino, ele trabalhava no templo de Siló, servindo a Eli. E à medida que Samuel crescia, com ele cresciam suas qualidades. Diz o texto: Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. Mas o menino Samuel crescia diante do Senhor. Conforme o Samuel ia avançando, ele ia crescendo, né? E isso é uma coisa importante. A vida do Samuel não é estática. Muitas vezes a gente se acha estático. Não podemos ficar estático no reino de Deus. Precisamos, né, estar em movimento. Não é assim na nossa vida? A gente não pode ficar parado, senão a gente enferruja, né? Eu estava um tempo atrás conversando com a Beth, já tem bastante tempo, e eu estava falando para ela assim, não, porque eu estava parada. Aí comecei a fazer ginástica, né? Comecei a fazer ginástica porque eu estava em casa de bobeira. Só, né, lendo e engordando. Aí eu fui e falei, não, parei. Aí procurei um local, comecei a fazer ginástica, falei com a Beth, mas eu também já fiz, isso é muito bom, faz mesmo. Alongamento, né? Então, porque senão a gente enferruja, senão a gente endurece. Na vida espiritual também a gente enferruja. Se a gente não busca a Deus, se a gente não procura pelo Senhor, se a gente não exercita diariamente a nossa leitura bíblica e a nossa compreensão do mundo espiritual, enferrujamos. Podem acreditar, a gente enferruja mesmo. Temos que fazer como Samuel, todo dia crescer um pouquinho. Todo dia eu vou ler um capítulo, né? Agora tem a novela. Eu parei de acompanhar, porque eu não consegui. Não tinha tempo, era tanta aula, tanta coisa para fazer, mas no início eu estava acompanhando. E assim, tinha reservas, mas uma hora eu falei, não, tá certo, pelo menos a pessoa é despertada, né? Aquela conversa, né? A pessoa é despertada e ela começa a ler, sei lá, né? E se apaixona pela Bíblia. Eu queria que todo mundo fosse apaixonado pela Bíblia, lesse a Bíblia o tempo inteiro, né? Muito bom. Mas é isso. Crescer em Deus, né? Uma das coisas que nós vemos na vida do Samuel quando ele já está adulto. Primeiro, crescer. Segunda coisa, torna-se o Samuel o principal discípulo de Eli, no lugar dos seus 2 filhos, Rofni e Finéias, que por conduta imprópria perdem o privilégio de suceder o pai na liderança da nação, né? Então, diz o texto, logo no início também ainda de Samuel, 1 Samuel, ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Olha o que o texto fala, que coisa grave. Filhos de Belial, né? Na religião cananeia, ali da terra, né? Entre os cananeus, Belial era uma divindade que se opunha ao El, ao Deus de Israel, mas também era uma divindade ligada à loucura e à ganância. Olha só que loucura. E esses filhos do Eli eram isso mesmo, faziam coisas abomináveis, né? Eli já era muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel.
e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação. Olha só, da revelação, olha que coisa. Esses eram os filhos de Eli. E Samuel era o oposto. Samuel era justo. Samuel era íntegro, né? Diz o texto, 1 Samuel, capítulo 2. Mas o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Esse é o testemunho público de uma vida consagrada. Os homens percebem visivelmente o que é viver em sintonia com Deus. E é isso, gente. Isso é muito sério. E abaixou. Isso é muito sério. A gente precisa lembrar o tempo todo que o nosso testemunho público de vida é dado o tempo todo. O tempo todo. Nós somos testemunhas públicas do que Deus faz em nós e através de nós. E assim foi com Samuel. Diz o texto claramente, né? Crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. O nosso testemunho público, temos que cuidar disso. Mas se pensarmos sempre nas coisas do alto, se dedicarmos um tempo do nosso dia para buscar ao Senhor, o nosso testemunho público vai bem, né? Diz Jesus, porque pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. A grande pergunta para a reflexão nossa: o que nós temos frutificado? Com qual fruto a nossa vida espiritual, né, tem alimentado os que estão à nossa volta? O que a gente tem frutificado? Pelos frutos vos conhecereis. Se somos ramos, né, da videira, não é isso? A gente tem que dar fruto bom. Se está dando um fruto meio assim, né, murchinho, sem precisa cuidar disso. A figueira lá de casa, ó, parou de dar fruto. Estava dando cada fruto bonito, docinho. Parou. Aí eu falei, puxa, nunca mais comemos o figo, né? Aí ele falou assim, não é época, né? Eu falei, não é época esse negócio. Aí outro dia ele falou assim para mim, pastor, cortei aquela figueira. Cortou, vi no YouTube como poda. Agora vai dar um monte de fruto. Eu falei, opa, estou esperando. Botou lá os adubos. E é isso. A nossa vida espiritual precisa frutificar. Se não está frutificando, tem que cortar o que está impedindo o fruto. E tem que adubar. E como é que a gente aduba? A gente aduba lendo a palavra, orando, meditando, buscando ao Senhor, fazendo a obra de Deus. É assim que a gente frutifica. Né? O que nós temos frutificado? Com o que nós temos alimentado as pessoas que estão à nossa volta? Que tipo de fruto a gente está dando para elas? Né? Terceiro evento da vida de Samuel que nos ajuda. Quando adulto, dizem alguns da tradição judaica, 40 anos, Samuel tem um encontro com Deus e passa a ter com ele uma profunda comunhão. Ele já tinha comunhão, mas agora tudo se transforma na vida do Samuel. Só comparada, né, esse encontro, só comparado ao que Moisés tinha, pois ambos falavam com Deus face a face. E esse é um texto que eu gosto demais, né? Depois, aquele do encontro, 3 vezes Deus já tinha chamado Samuel, e o Samuel, ele achava que era o Eli, ia lá, falava com Eli, ele falava, não te chamei, rapaz, volta para dormir. E aí, outra vez, não te chamei nada, Samuel, vai dormir, está tarde da noite. Quando chega na terceira vez, eu acho que o Eli se toca, né? Opa, acho que Deus está querendo falar com ele. Aquele Deus que já não fala comigo há um tempão, está querendo falar com ele. Samuel, o negócio é o seguinte,
quando a voz falar contigo, você diz, fala que o teu servo ouve. Foi o que aconteceu, né? Depois veio o Senhor, diz o texto hebraico, e Yassav, né, o verbo, estacionou e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel, ao que respondeu Samuel, fala porque o teu servo ouve. E esse verbo, Yassav, quer dizer estacionar, ficar ou permanecer para frente, parado. Samuel estava ali, Deus chama e Deus, Samuel estava ali, Deus aparece para ele, fica parado à noite na frente dele. Parado. E aí, ele responde, fala que o teu servo ouve. E Deus fala para ele palavras top, não é? Fala para ele só coisa que ele queria ouvir. Que nada. Deus manda lenha nele, fala para ele, olha, o negócio é o seguinte, casa de Eli, acabou. Passei, chegou o tempo do Eli, então vai morrer o Eli, vai morrer os filhos dele, não tem mais jeito. O Eli já era. Eli já deu o que tinha que dar aqui nessa história. Né? O pior não foi ouvir isso de Deus. O pior é ter que falar para o Eli. Porque o Eli no dia seguinte falou para ele, e aí Samuel, o que Deus te falou? Ele, né? O que eu vou fazer? Mas olha só que coisa. Primeira vez que Deus fala com Samuel. Deus fala efetivamente. Deus aparece para o Samuel. É para dar uma mensagem dura, não para ele. Acho que para ele também, né? Porque, poxa, o Eli criou ele, né? O Eli era o pai dele, né? E de repente ele vai ter que, né, lidar com essa situação, vai ter que ser forte, né, mentalmente. Assim como Moisés, Samuel teve uma visão de Deus e falou com ele. A mensagem era dura, o castigo já estava determinado para a casa de Eli. Na manhã seguinte, Samuel é arguído por Eli sobre o que Deus lhe disse. Ele não esconde nada, ele conta tudo. Ele poderia ter amaciado, né? Ter falado, então, Deus. Mas não. Samuel, ele é íntegro. Se Deus falou, ele vai falar. Seria até uma traição para com Eli, né? Se ele faltasse com a verdade. Se ele faltasse com a revelação de Deus. Esse é um texto muito precioso para mim, porque eu acho que ver a Deus, ouvir a Deus, é algo sobrenatural. O que aconteceu com Moisés no Sinai foi algo sobrenatural, né? A consequência direta da honestidade, da integridade de Samuel está na declaração. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Tudo que o Samuel falava, assim era. Jesus vai dizer em Mateus 5,34, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Samuel agiu assim. Deus falou isso, isso e isso. A Bíblia nos mostra, de forma muito clara, que devemos ser homens e mulheres de palavra, para que tenhamos crédito perante as pessoas e perante Deus. Qual a qualidade das palavras que a gente fala? Estamos num tempo em que todo mundo fala, não é? As redes sociais estão aí. O YouTube da vida está aí. E a gente pode falar o que a gente quiser. Mas o que a gente tem falado? Qual é a qualidade do que a gente tem falado? Eu vejo um monte de coisa sendo falada na internet. Eu falo, meu Deus, tem misericórdia. De crente, de não crente, seja lá de quem for. Gente, precisamos cuidar daquilo que a gente fala, daquilo que sai da nossa boca. Que seja bênção. Que sejam palavras realmente abençoadoras. Que sejam palavras que vão ajudar os outros a caminhar. Né?
Hoje a gente vê tanta palavra de agressividade, de negatividade, de intolerância, o tempo inteiro isso. A gente é bombardeado com isso, né? Eu vejo, às vezes eu sigo uns rabinos, às vezes não, eu sigo uns rabinos. E tem uns que são ótimos, são edificantes as falas. Mas tem outros que são super agressivos, principalmente com crente, né? Então o cara odeia Jesus, o cara odeia crente, o cara... Rabino, como odeia? Como é isso? Para que isso? Não há necessidade disso. Nós precisamos cuidar daquilo que falamos, da qualidade daquilo que dizemos. Porque hoje, infelizmente, eu acho que não vai acabar agora. Isso vai continuar, não é? Porque as pessoas hoje têm uma voz que elas nunca tiveram, que são as redes sociais, né? Então, nas redes, elas podem falar o que quiserem, da forma que quiserem. Não há um limite, uma punição para aquilo ali, né? A tendência é que hajam agora redes sociais segmentadas, né? Então, vai ter a rede social daquele pessoal que é bem assim, fundamentalista e pensamento bem, né? E é o gueto, são os guetos sociais, não são nem as redes mais, né? São os guetos. Mas nós precisamos, nesse tempo de comunicação, nessa era da comunicação veloz, da comunicação onde o que a gente fala, de repente, se dissemina de forma muito rápida, cuidar da qualidade das nossas palavras. Lembrar, né, que o Samuel, ele cuidou. Tudo que ele falava, Deus confirmava, né? Deus dava guarida ao que ele falava. Que sejam assim as nossas palavras também, que elas tenham o respaldo do Senhor, né? 4. Ainda adulto, Samuel inspirava admiração e respeito em todos à sua volta. Diz o texto do capítulo 3, 20 e 21 versos, né? E todo Israel, desde Dan até Beersheba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló. Olha que bacana, né? Não posso sair daqui, gente, senão eu saio do vídeo. Então, e voltou o Senhor a aparecer em Siló. Portanto, o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. E chegava a palavra de Samuel a todo o Israel. O Senhor... Voltou o Senhor a aparecer em Siló. Atentem para o que o texto está falando para a gente. Deus estava ali. Como se antes, com Eli e com seus filhos, Deus já não se manifestasse mais. Mas agora, com Samuel, com a vida do Samuel consagrada, Deus voltou a aparecer. Deus voltou a se manifestar. E não era em emoção humana, não. Era no poder. E é disso que a nossa igreja precisa, poder. A igreja de Deus não precisa de pessoas que fiquem falando, mas de poder. É o poder, como o do Samuel. Poder. Poder para fazer as coisas, para abençoar, para aliviar a carga um dos outros, né? Então, voltou a aparecer. Samuel era bem-sucedido em tudo que fazia, pois Deus estava com ele. O povo confiava nele e não abandonou Siló, não abandonou o templo. E a palavra de Deus se tornou mais frequente em todo Israel. Que a nossa palavra se torne frequente. Que a palavra de Deus pela nossa boca se torne frequente em cada lugar que a gente estiver. Cada um de nós frequenta, fora da igreja, muitos lugares. Que em cada um desses lugares, a palavra de Deus seja frequente. Que em cada um desses lugares, quando a gente falar, que as pessoas que ainda não conheçam ao Senhor sintam desejo de conhecer. Pensem assim, puxa, eu quero entender mais do que está acontecendo. Compartilhei na turma, né, aquele encontro que eu tive com uma moça judia,
no final da aula e da minha aula de ginástica, e ela ficou muito intrigada, porque ela queria saber por que eu ia para Israel. Ela falou assim, não, eu quero... Você sabe hebraico, né? E você vai para Israel, né? Você é judia? Está desviada? Eu falei, não, eu não sou judia. Eu dou aula de teologia. Ah, é? Eu falei, é. E você sabe hebraico? Sei. Então você vai dar aula para minha filha. Eu falei, como assim? Eu quero preparar a filha dela para o bar mitzvah, né? Bat mitzvah, né? Mas ela ficou quase 1 hora me ouvindo. Ela queria entender, mas que negócio é esse de Jesus? A primeira coisa que ela falou para mim foi, mas olha só, eu não concordo muito, porque eu sou uma pessoa correta, eu pratico Shabat, eu faço tudo o que é correto, e se eu não aceitar Jesus, eu não vou para o céu? Eu não vou para o seio de Abraão? Eu não vou para o céu? Falei, pois é, não vai. Então eu preciso me converter. Falei, de jeito nenhum. Não preciso me converter? Eu falei, claro que não, judeu não se converte a cristão. Nunca me falaram isso. Eu falei, pois eu estou te falando. Judeu não se converte, a sua fé se completa. Quando eu falei isso, pronto, ganhei a mulher, né? Eu não precisava virar crente. O problema dela era virar crente. Não precisa virar crente. Você vai ter a sua fé completa se você entender quem é o Messias. Foi aí que ela falou, então eu quero saber mais disso. Quero que você me fale mais sobre isso. Nunca me disseram que a minha fé se completava. Sempre me falaram que eu tinha que me converter. A gente precisa fazer como Samuel, né? Fazer com que, né, Deus apareça para as pessoas. E Deus pode aparecer de várias formas, né? Pode aparecer dessa forma. Ela, de repente, deu um clique nela. Mas, de qualquer forma, ela quer que eu ensine a filha dela. Mas eu não posso preparar a filha dela para o... Né? Não posso. Lá para o rito. Né? Não posso. Ela tem que arrumar uma rabina, né? Eu não sou rabina. Não posso. Né? Mas é interessante como que despertou nela uma simples palavra de que ela não precisava se converter. Que ela não deveria fazer isso. Mas que a fé dela se completaria. Né? Última coisa. Samuel nunca permitiu que o poder o corrompesse e nem fez uso indigno da sua posição de autoridade. Samuel unge os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Não é? Saul e Davi são ungidos por Samuel. Samuel praticamente inaugura a monarquia israelita. Diz o texto. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor disse, eis aí o homem de quem eu te falei, este dominará sobre o meu povo. Então Samuel tomou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. É Samuel que unge Saul e Davi. Apesar de serem reis, isso eu achei muito tremendo, apesar de serem reis, Saul e Davi sempre trataram Samuel como verdadeiro líder de Israel. E quando foi preciso, Samuel não se furtava a repreender os erros dos monarcas. Era ou não era? Quantas vezes Samuel chegou, Saul, mais uma vez, Saul. Custava você me esperar aí um tempo. Não falei que em 7 dias eu vinha estar aqui? Começa assim, né? Não falei que em 7 dias eu ia vir? Mas o povo estava indo embora, e Saul dá sempre aquela somebody love, né? Saul não tinha jeito, coitado. Saul se lascou. Saul sempre arrumava um jeito de fazer errado, não tinha paciência, né? Até depois, quando Samuel morre, o Saul ainda faz besteira, né? Porque vai tirar o homem lá, da onde ele estava. E pior
pior, né? O homem morto aparece e não fala para ele, Saul, esquece, tu perdeu o reino, já era. Deixa de me incomodar, já morri, para. Mas esse era o Saul, né? E com Davi também. O Samuel unge o Davi, né? Então veja, o Davi e o Saul sempre olharam para o Samuel como um líder. E o Samuel, ele poderia ter influenciado, né? Poderia ter usado de artimanha. Imagina se o poder que o Samuel tinha, né, junto a Davi e junto a Saul, tivesse sido dado aos filhos do Eli. Já era. Aqueles jovens eram, né? Mas Samuel poderia ter influenciado e manipulado os primeiros reis, mas não o fez. Ele fazia apenas o que Deus ordenara. Apenas o que Deus mandava, ele fazia. Até quando ele não queria fazer. É o que acontece em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, quando Deus fala assim para ele, Samuel, eu não quero mais o Saul. Para de ter pena do Saul. Chega. Chegou com Saul. Não dá mais. Não sei porque você ainda está com pena desse cara. Eu já recusei o Saul como rei. E aí o Samuel, muito a contragosto, eu acho, ele vai lá e ele unge o Davi. Então veja o poder que o Samuel tinha. O cara te ungiu, você não vai ouvir ele? O cara te ungiu, você não, né? Mas o nosso amigo Samuel era muito íntegro. E nós, como temos agido conforme Deus tem falado conosco? Ou temos sido relutantes? Temos tentado fazer a nossa vontade, né? A gente é relutante sempre, né? Não tem essa. A gente sempre, né? Deus, será que é isso mesmo? Não sei não, Deus. Né? E aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. É isso. Nós temos que seguir com a missão. Essa foi são os últimos versos do Evangelho de Mateus. Depois que Jesus morre, ressuscita, ele aparece para os discípulos e ele fala isto daqui. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. É isso que a gente tem que fazer. É só isso. Ensinar aos outros o que a gente tem aprendido do Senhor. Ensinar aos outros aquilo que, durante a nossa vida com Deus, Deus tem ministrado no nosso coração. É isso que Deus quer de nós. É simples. É tranquilo. Não é? Nós não vamos manipular ninguém, como não fez o Samuel. Nós não vamos mandar na vida de ninguém, mas nós precisamos fazer aquilo para o qual fomos chamados. Né? Ensinar, discipular, falar do Senhor. Concluindo, a vida de Samuel é uma inspiração para todo aquele que deseja viver de forma consagrada com o Senhor, fazendo a sua vontade e agindo de acordo com o seu propósito. Nós precisamos, né, ter uma inspiração na vida de Samuel, para agir como ele agiu, fazer o que ele fez, com seriedade, com integridade, buscando a Deus, vivendo uma vida consagrada, né? A gente não vai se enfiar no mosteiro, não é isso que eu quero dizer, né? Como a monja Cohen, né, que está na moda. Não, a gente não vai fazer nada disso. A gente só vai viver realmente num outro giro, que não é o giro do mundo. A gente vai pensar em outras coisas, em coisas diferentes, em coisas boas, em coisas, não é? Como é que diz o texto?
do Novo Testamento, naquilo que é bom, naquilo que é puro, naquilo que é louvável, não é? É nisso que a gente pensa, é nisso que a gente fala, né? É isso que a gente... são essas coisas que devem estar na nossa mente, que devem preencher o nosso coração. Amém? Pastor? Amém? Amém.